Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje na aula a gente vai começar a ver a concentração molar e aplicar o mol no caso de concentrações de soluções, tá? Então, o que vocês vão fazer lá no caderno de vocês hoje? Escrever, a data de hoje, escrever que é a aula 15 e que o conteúdo será de concentração molar. No final desse slide, vão ter alguns exercícios para vocês resolverem no caderno. Depois de resolverem no caderno, enviar uma foto com a resolução e depois marcar como concluída a atividade, assim como vocês fizeram a da atividade da aula anterior. Relembrando aqui, eu acabei de falar que a gente vai ver concentração molar. Concentração, essa palavrinha a gente já tinha visto antes, então era o que a gente estava vendo um pouco antes de entrar aqui na parte do número de mols. Então, a gente viu lá, até quando a gente estava no presencial, a gente fez até avaliação sobre concentração comum. Concentração comum, a gente calculava a concentração de uma solução, certo? Aqui, quando a gente tiver concentração molar, a gente também vai calcular a concentração de uma solução, só que a gente vai usar unidades de medidas diferentes. Quando a gente falava de concentração comum, dessa primeira parte, a gente falava de volume e a gente falava de massa. Agora, quando a gente estiver falando de concentração molar, a gente também vai estar falando de volume, só que ao invés de massa, a gente vai ver mol, porque a gente viu aqui, ó, concentração molar. De concentração comum, a gente viu essas três fórmulas de cálculo, da concentração normal, massa dividido pelo volume. Depois a gente viu também a diluição, como é que a gente fazia. Então, concentração inicial, volume inicial, igual concentração final, vezes o volume final da solução. E por último, a gente viu mistura de soluções. Então, aqui está a parte das primeiras soluções, as soluções iniciais. E aqui desse lado, a gente tem a concentração e o volume final das soluções. Então, basicamente, a gente vai pegar essas fórmulas aqui e aplicá-las ao número de mols, à concentração molar. Qual vai ser a principal mudança aqui? A principal mudança é que a gente não vai estar falando somente de massa aqui, ó. A gente troca para o N, que é número de mols. Outra coisa que vai mudar aqui é que esse C grande aqui, ele representa concentração comum. Então, a gente não pode usar o C aqui. Para a gente falar de concentração molar, a gente vai estar sempre utilizando o M maiúsculo, ó. Então, sempre tem o Mzinho aqui, certo? Então, são as mesmas fórmulas, basicamente, são muito parecidas, só que a gente vai mudar só aqui a letrinha, porque agora a gente vai estar falando de concentração molar, e o M que representa ele, tá bom? Então, aqui, ó, primeiro que a gente vai ver vai ser a concentração molar. Essa daqui é a fórmula, aonde o M maiúsculo é a concentração molar, que a unidade medida é mol por litro. O N é o número de mols e o V é o volume da solução, que vai estar em litro. O próximo, a fórmula de diluição. M1, concentração molar inicial, V1, volume inicial. MF, concentração molar final da solução após a diluição, e o volume final, que é após a diluição ali da solução, quando a gente adiciona mais aquele volume da solução inicial aqui. O próximo é a mistura de soluções. Essa parte aqui, antes da igualdade, a gente está falando daquelas soluções que a gente tem antes do final. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas soluções, dois potinhos aqui que eu estou desenhando, e dentro desses dois potinhos eu tenho essa primeira parte aqui. Essa segunda parte é quando eu junto essas duas soluções para formar essa daqui, tá? Então, M1, M2 são concentrações iniciais das primeiras soluções que eu tenho. E o MF é a concentração. Aqui eu escrevi inicial, porque eu só copiei e colei, mas é final, tá? Concentração final da solução. Agora, vamos lá. Exemplo. A gente vai começar nessa aula a falar somente de concentração molar, tá? Então, primeiro exemplo. Calcule a concentração molar de uma solução que possui 2 mols e volume de 0,5 litros. Então, vamos circular aqui. Ele quer a concentração molar, ele te deu o volume e te deu aqui, ó, o número de mols. Então, eu já tenho os dados da questão. Eu tenho a concentração que eu quero descobrir, o N, que é 2 mols, e o V, que é 0,5. Agora, esses dados aqui a gente substitui na fórmula. O M, eu ainda não sei o valor, então ele permanece.
O N aqui eu sei que é 2 mols e o volume é 0,5. Eu posso colocar ele direto aqui porque ele já está em litros, então não precisa converter em nada. Agora, dividir 2 por 0,4, 4, né? Concentração de 4. Unidade de medida que é muito importante, que vocês nunca podem esquecer, mol por litro, beleza? Agora, o segundo exemplo aqui ele é um pouquinho diferente. Calcule a concentração molar de uma solução que possui 100 gramas de NaOH e volume de 0,5 e massa molar do NaOH que ele já deu, que é 40 mol por litro. Nesse caso aqui, ele te deu 100 gramas, só que 100 gramas é o M, Opa, vai ficar meio feio. É massa? Eu não posso colocar massa na fórmula, porque a fórmula aqui, é N. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é pegar esses 100 gramas e transformá-lo em mol. Como é que a gente vai fazer isso? Usando aquelas fórmulas que a gente aprendeu na aula anterior, que é número de mols igual a massa dividido pela massa molar. O N é o que eu quero descobrir, a massa eu já sei que é 100 e a massa molar, aqui nesse caso, ele já deu que é 40. Dividindo aqui, eu descobri que o número de mols, nesse caso aqui, é 2,5. Peguei os 100 gramas e transformei em mol. Agora que eu já tenho mol, eu já posso colocar na fórmula de cálculo de concentração. O M é o que eu vou descobrir, o N é o número de mols, que no caso vai ficar 2,5, que é o que a gente calculou, e o volume é 0,5. Dividindo aqui 2,5 por 0,5, 5 mol por litro, nunca esqueçam da unidade de medida. Então, aqui o diferencial é porque tinha a massa, e massa eu não posso colocar direto aqui no cálculo da concentração. Eu primeiro preciso descobrir o número de mols dele. Agora, o que vocês vão fazer são pequenos exercícios no caderno que são baseados no que a gente viu ali agora, tá? Então, não esqueçam, resolvam os 3 exercícios. Nunca esqueçam da unidade de medida. Então, assim, primeiro sempre faz assim, pega os dados da questão e depois aplica nas fórmulas, porque eu acho que fica mais fácil para vocês resolverem. Tira uma foto e me envia lá para eu ver se vocês estão entendendo, tá bom? E não esqueçam nunca de marcar como concluir a atividade. A atividade de hoje é essa, então até sexta-feira, gente. Beijos, até lá!